A nossa mente vagueia constantemente em diferentes ideias, memórias e imagens. Os nossos pensamentos não são estáticos e todos temos consciência disso. Então talvez a melhor forma de tentarmos perceber o transtorno obsessivo-compulsivo, nos colocarmos na pele de alguém que sofre com este transtorno, seja imaginarmos que temos uma ideia ou uma imagem presa nos nossos pensamentos. E mesmo reconhecendo que essas ideias ou imagens não fazem sentido, são absurdas, não conseguimos pará-las, o que nos deixa muito ansiosos. Para diminuirmos essa ansiedade, começamos a desenvolver comportamentos que repetimos exageradamente e não os conseguimos conter. Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como o próprio nome indica, o transtorno obsessivo-compulsivo é caracterizado por obsessões, compulsões ou ambas. Obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens que aparecem de uma forma persistente e intrusiva contra a vontade da pessoa, que surgem até quando se está a fazer ou pensar em outras coisas diferentes. Como obsessões mais comuns, encontramos as relacionadas com limpeza, germes ou contaminação, por exemplo, ter medo de usar o balneário do ginásio ou mexer nas maçanetas das portas, porque podem estar contaminados. Obsessões referentes a dúvidas, por exemplo, se fez algo da forma correta, como ter fechado a porta de casa ou desligado a luz. Preocupações acerca da ordem ou simetria de objetos, por exemplo, todos os objetos da sua mesa de trabalho devem estar numa ordem específica ou colocados de uma forma simétrica. E também pensamentos agressivos ou proibidos relacionados com religião, sexo ou violência. Por serem tão repetitivas e indesejadas, as obsessões causam muita ansiedade, medo, tensão e culpa. Podem então surgir comportamentos ou rituais como resposta a essas obsessões, ou seja, comportamentos que são repetidos vezes sem conta, chamados de compulsões e que servem exatamente para diminuir a ansiedade provocada pelas obsessões. Os comportamentos podem ser físicos, como por exemplo passarem cerca de 8 horas diárias a limpar a casa, tomar banho inúmeras vezes por dia e ter de esfregar o cabelo 20 vezes para cada lado, à frente e atrás, ou perder imenso tempo a colocar numa ordem específica alguns objetos. Mas podem ser também ações mentais que a pessoa se sente impelida a executar, como contar objetos, contar até um certo número ou dizer certas frases. São inúmeras as obsessões e as compulsões. Na realidade, o que temos vindo a descrever ao longo deste vídeo é um ciclo vicioso que mantém as pessoas prisioneiras nestes comportamentos e neste transtorno. Ou seja, as obsessões causam ansiedade e para a diminuir as pessoas criam rituais, compulsões que após serem executadas lhes dá uma sensação de alívio. Mas atenção, um aspecto que é mesmo importante deixarmos bem claro é que o transtorno obsessivo-compulsivo não está relacionado com meros hábitos. Por exemplo, o hábito de roer as unhas ou o hábito de colecionar, por exemplo, calendários. E também que nem todos os rituais são transtorno obsessivo-compulsivo. Na verdade, todos nós sentimos necessidade de verificar se fechamos bem a porta da nossa casa, se desligamos o fogão e muitos de nós gostam de ter a casa bem arrumada, limpa e somos pessoas organizadas. No entanto, não estamos constantemente a pensar se desligamos o lume, nem o vamos verificar dezenas de vezes. Nem, por exemplo, gastamos 30 minutos do nosso dia a esticar a colcha da nossa cama ou lavamos tanto as mãos que elas ficam vermelhas e gretadas. Mas então, em que situações é importante procurar ajuda médica? Sobretudo quando os comportamentos repetidos ocupam bastante tempo do dia, pelo menos 1 hora do dia. Quando a pessoa sentir que os comportamentos e obsessões estão completamente fora do seu controlo, quando esses comportamentos são indesejados e desagradáveis, e também quando há prejuízo nas diversas áreas da vida, ou seja, os sintomas interferem com a vida profissional, pessoal, com os relacionamentos, com a escola, entre outros. Não podemos esquecer que as pessoas que sofrem com o transtorno obsessivo-compulsivo tendem a evitar situações que elas acham que vai desencadear este ciclo de obsessões, ansiedade e compulsões, o que também prejudica as várias facetas da sua vida. Para ajudarmos alguém que sofre com este transtorno, é importante, acima de tudo, não culpar a pessoa por esta situação, pelos comportamentos estranhos, pelos rituais. Quem convive com uma pessoa com transtorno obsessivo-compulsivo deve habituar-se aos rituais e não os condenar, até porque estas pessoas normalmente reconhecem que os seus comportamentos são ridículos, são exagerados e sentem-se culpados por isso. Só que simplesmente eles não se conseguem controlar, precisam de ajuda. Por isso é tão importante aconselhar ajuda especializada. Se gostaram do vídeo, deixem um like que ajuda o nosso canal, subscrevam para verem mais vídeos como este e até ao próximo vídeo.